dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos. Meu nome é Silvia, junto com Sheila, que vai se apresentar logo, a gente vai dar esse curso sobre plantas medicinais. A intenção minha agora é dar uma introdução em conceitos importantes que eu considero importante de serem ditos quando a gente traz o tema de plantas medicinais. E Sheila, posteriormente, vai vir com uma prática, com questões mais da prática do uso, da colheita, do plantio de plantas medicinais. Bom, deixa eu me apresentar direito. Eu atualmente trabalho na Emater, no cargo de técnico de bem-estar social. Eu formei em sociologia e no percurso do meu curso, eu tive contato com algumas comunidades tradicionais, majoritariamente quilombolas, mas gerazeiras também, do nosso Cerrado Mineiro. E aí, nesse contato, eu entendi que elas tinham uma relação diferente com as plantas de tudo que eu já tinha percebido, assim. Minha percepção era muito superficial e isso me encantou, assim, deu uma profundidade nessa relação entre humano e planta. E nesse processo de contato com as comunidades, eu comecei a interagir com o conhecimento das plantas medicinais no urbano. Através da rede de intercâmbio de Belo Horizonte, eles ofereceram alguns cursos, e nesses cursos eu encontrei minha mestra das plantas medicinais, que é a Tantinha. Tantinha faz parte da rede Pacari, eu vou falar dela mais adiante. E aprendi muito com a Tantinha. E aí, posteriormente, encantada assim, com esse universo da agricultura urbana, que é muito importante também de ser valorizada atualmente no mundo que majoritariamente é urbano hoje em dia, das pessoas estarem majoritariamente nas cidades, eu fui fazer uma horta comunitária com o povo da minha rua. E nesse processo eu descobri vizinhos que eram muito sabedores, assim, muito sabedores e sabedores de plantas medicinais, e foi um universo maravilhoso de descobrir, de pertencimento a um lugar através das plantas medicinais. E de criação de relação, né? Uma coisa que eu achei muito bonito no processo de trabalhar com as plantas é que elas são uma ótima ponte para a gente criar relação com as pessoas. Bom, então vamos lá. Queria dar essa introdução para vocês entenderem de onde eu estou falando. Falei que formei em Ciências Sociais, né? Antropologia. Vou trazer algumas coisas de antropologia aqui. Então, vamos lá. A sabedoria sobre as plantas medicinais, ela parte dos conhecimentos tradicionais. E o que são os conhecimentos tradicionais? Os conhecimentos tradicionais são os conhecimentos das comunidades tradicionais. E o que são as comunidades tradicionais? Comunidades tradicionais são comunidades quilombolas, indígenas, geraizeiras, como eu disse, ribeirinhas, extrativistas, catadoras de coco. São comunidades que têm uma episteme de mundo própria, que entende o mundo através do lugar que eles ocupam, através da história, da memória que foi construída por essa comunidade. São comunidades que têm jeitos próprios de viver, e através dessa forma de viver, eles adquirem conhecimentos. E as plantas medicinais, o conhecimento sobre elas, primordialmente veio daí, né? Da sabedoria no nosso país, principalmente de comunidades indígenas e comunidades quilombolas. Inicialmente, nossa história começa aí, né? Nesse slide, eu trouxe a foto da Luceli. Luceli, ela é quilombola, de um quilombo no Goiás, que chama Quilombo do Cedro. Deixa eu só dar uma confirmada aqui. Isso mesmo. A Luceli, assim como a Tantinha, que foi uma das minhas mestras, ela faz parte da articulação Pacari. A articulação Pacari é uma articulação de povos do Cerrado que utilizam plantas medicinais, e essa articulação construiu um livro de receitas do Cerrado, maravilhoso, chama Farmacopeia do Cerrado. E eu achei interessante essa foto, porque a Luceli está com um fone, né? E quando eu olhei para essa foto, eu fiquei pensando como é importante a gente trazer a modernidade, a contemporaneidade para esse debate. Que a Luceli, ela junta
dois mundos, né? O mundo tradicional, o mundo moderno, e o mundo tradicional, ele é moderno também porque ele está em transformação. Estamos todos em transformação, inclusive as comunidades tradicionais. E é importante a gente reconhecer essa transformação de todos, né? Para a gente não colocar em caixinhas o que é uma comunidade indígena, o que é uma comunidade quilombola. Do lado da foto da Luceli está uma foto bem estereotipada, né, de um indígena bem caricatural, na verdade, de um indígena com um cientista. E aí é para a gente pensar, assim, né, o que são cientistas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a ciência é feita nas comunidades tradicionais também. A questão é que a gente atualmente, no mundo contemporâneo, considera só um tipo de ciência válida, né? Que é a ciência ocidental, europeia, que foi construída na Europa. Mas, enfim, vamos falar mais um pouco disso, é só para dar uma introduzida. Eu achei essa foto do indígena com esse cientista quando eu estava buscando pelo livro dos Unikunin. É um livro também interessante de ser visto, é o livro da cura dos Unikunin, um livro que junta a percepção de doença, de cura dessas comunidades, que também variam, e isso é interessante da gente trazer, que a percepção de doença, ela é construída socialmente, que a percepção de cura também é construída socialmente. E esse livro, ele traz receitas com plantas medicinais e também para além das plantas medicinais, que o escopo de ferramentas para a cura dessa comunidade vai além das plantas medicinais. E aí eu achei importante trazer a ideia de que as comunidades tradicionais, elas estão embrincadas em seu território. Elas não vivem sem seu território, ou elas não seriam constituídas sem seu território. Eu refiz essa minha fala porque, infelizmente, atualmente, muitas comunidades estão sendo destituídas de seu território e elas encontram formas de sobreviver. Mas são resistências, né? São resistências. Uma comunidade tradicional, ela está imbricada com o território, porque esse território, ele diz sobre a cosmologia de vida, ele diz sobre como essa comunidade percebe o mundo. Tem um indígena que eu tenho gostado muito de ouvir, que é o Ailton Krenak, indico. Ele tem trazido falas muito importantes de serem ouvidas agora. E essa relação entre comunidade e território ficou muito visível para mim quando eu ouvi o Krenak falando o seguinte: ele faz parte de uma comunidade indígena que foi afetada pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Não, em Mariana. Já tem muito tempo. Em Mariana. Foi o primeiro rompimento de barragem grande que a gente teve. A gente já teve 2, né? E aí ele fala o seguinte: ele fala que quando eles mataram o rio, quando esse evento matou o rio, não foi só a possibilidade deles nadarem ou de pescarem nesse rio que foi morta. O rio era o avô deles. Foi matado o avô deles. É uma relação com o território que eu percebo que no urbano é muito difícil da gente ter. A gente é educado para ser muito globalizado. E uma vez eu ouvi um indígena, infelizmente não sei o nome dele, ele estava na abertura da matéria de saberes tradicionais da UFMG, e aí ele falou o seguinte, ele falou assim: eu percebo que vocês, modernos, têm uma mania de não pertencer a lugar nenhum, de querer não pertencer a lugar nenhum. E isso me mexeu muito, porque eu me sentia assim, eu me sentia no desejo de ser do mundo, de estar no mundo, e ao mesmo tempo eu não conhecia o quintal da minha vizinha. Lourdes, inclusive, foi uma das minhas mestras também. E aí eu percebo essa diferença entre as comunidades tradicionais e a mentalidade que a gente é educado até no urbano, da desterritorialização.
como se o território não é importante, porque eu mudo de casa o tempo todo, eu alugo uma casa ali, alugo ali, e isso não muda minha cosmologia de mundo, não muda as minhas relações, muda as relações, mas não, eu digo que não afeta a minha identidade enquanto Silvia. Enquanto que, para essas comunidades, serem desterritorializadas significa um rompimento com a memória delas, com a história de vida, com a história de mortes, que também é constituinte da identidade dessas comunidades, né, onde elas enterram seus mortos. Então, assim, é importante a gente trazer isso, por quê? Porque quando a gente fala de plantas medicinais, conecta ela a conhecimentos tradicionais, é importante a gente entender que esses conhecimentos, eles não estão vagando no universo aí para a gente pegar eles. Eles partem de povos que estão num território, e é importante a gente estar junto com esses povos para proteger o território deles. Hoje em dia a gente vê um avanço de políticas para desterritorializar esses povos, como se todo mundo tivesse que estar no urbano, todo mundo tivesse que estar com casa de alvenaria, todo mundo tivesse que ter um padrão de vida que a gente considera moderno, contemporâneo, e a gente esquece toda essa diversidade de formas de estar no mundo. Seguimos. Bom, uso das plantas medicinais pela medicina ocidental. Estima-se que aproximadamente 40% dos medicamentos atualmente disponíveis foram desenvolvidos direta ou indiretamente a partir de fontes naturais, sendo destes 25% de plantas. Esse dado está na política de plantas medicinais que a gente vai trazer mais para frente, que eu vou trazer para vocês mais à frente. É um dado oficial, né? Então, 1/4 de todos os medicamentos que a gente tem disponível hoje vieram de plantas medicinais, vieram de pesquisas relacionadas às plantas medicinais. A gente vê o poder das plantas medicinais, né, na construção da nossa ideia de cura, mesmo no mundo ocidental moderno, contemporâneo. E o que eu quero trazer com esse dado? A gente estudou muito pouco, enquanto ciência ocidental, toda a diversidade que a gente tem, natural. A gente estudou uma parcela ínfima, eu tenho certeza disso, eu não tenho um dado, mas o que a gente tem ainda para descobrir de princípio ativo, de tudo que a natureza pode oferecer para a gente, não foi investigado ainda. E o que foi investigado, como foi investigado? Como que essas farmacêuticas chegaram nesses princípios ativos que vêm de plantas medicinais? Como que se dá essa pesquisa, né? De novo, a gente volta nas comunidades tradicionais, a gente volta nos territórios. Imaginem vocês que um cientista contratado por uma farmacêutica chega numa floresta amazônica e pensa, eu estou aqui com a função de encontrar uma planta que ajuda a curar, vamos pensar em uma doença, que ajuda a curar coisas do fígado. Aí ele chega lá e olha para aquela natureza daquele tamanho e pensa, por onde eu começo, né? E por onde essas pessoas começam? Elas começam observando como que as comunidades dali usam essa floresta. Qual planta ali é usada para curar questões do fígado? A partir dessa ciência que já foi desenvolvida pelas comunidades, a ciência ocidental moderna continua o caminho dela, validando essa planta no sistema científico que a gente conhece, que a gente valida. Então, é muito importante, de novo, a gente valorizar a fonte de conhecimento dessas plantas medicinais, porque ela ainda vai nos dar muitos frutos se a gente preservar a possibilidade dessas comunidades continuarem se desenvolvendo, continuarem se relacionando com o meio que elas habitam. No Brasil, estima-se que cerca de 82% da população utiliza plantas medicinais nos cuidados com a saúde. Isso é incrível, né? E basta a gente dar uma andadinha em qualquer mercado municipal, a gente sempre vai ver uma barraquinha de plantas medicinais. A gente, de fato, tem uma relação com plantas medicinais e cura muito grande pelo nosso histórico.
que a gente vem dessa relação, né, indígena, quilombola, comunidades que sempre tiveram essa relação com as plantas. Portanto, o uso de plantas medicinais no Brasil acontece através do conhecimento tradicional de povos e comunidades tradicionais, da medicina popular que se constrói através da transmissão oral entre as gerações, aquela história, né, que tem em toda a família, a receita da avó, da mãe, para um chazinho, para um xarope, para uma garrafada, da vizinha que sabe uma receita. No urbano isso se dá muito, né? E também o uso de plantas medicinais no Brasil, hoje em dia, acontece através do nosso Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, ele tem política para adoção de plantas medicinais no processo de cuidado à saúde desde os anos 80, porém era uma política centralizada em município e estado que dava autonomia para cada gestor coordenar como se daria esse processo de acesso da população às plantas medicinais. E essa proposta do SUS, ela vem como uma resposta a uma demanda da OMS, assim, para que países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, colocassem nos seus sistemas de saúde o uso de plantas medicinais, porque a OMS reconhece que isso já era uma prática entre esses países. E a gente percebe que isso se deu no Brasil, né? A gente já tinha essa prática de consumo de plantas medicinais. O SUS, ele traz para dentro como política pública de cuidar da saúde, algo que já era utilizado. Eu falei dessa política dos anos 80 do SUS, porém, como política nacional, a gente tem, desde 2006, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Essa política, ela surgiu no processo de criação de outra política, que foi a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que visa a inserção no SUS de práticas como acupuntura, medicina antroposófica, uso de águas com sais para cura, uma gama de práticas integrativas que incluía também plantas medicinais e fitoterápicos. E no processo de elaboração dessa política relacionada às plantas medicinais e fitoterápicos, percebeu-se que para lidar com esse tema precisava surgir uma outra política, porque ultrapassava a questão da saúde, ia para a questão da agricultura, do meio ambiente, da indústria que iria fornecer os fitoterápicos industrializados. Então, constituiu-se assim a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos em 2006 também. Os princípios norteadores dessa política são a melhoria da atenção à saúde, garantindo um acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos à população brasileira, a promoção do uso sustentável da biodiversidade brasileira, o fortalecimento da agricultura familiar, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional. A gente vai ver um videozinho agora, falando um pouco sobre essa política, e aí a gente volta para finalizar e comentar um pouco sobre o vídeo. Garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional, são os objetivos da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, aprovada por meio do Decreto número 5.813 de 2006. Para as 17 diretrizes da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, foram definidas ações, prazos, recursos, ministérios gestores e envolvidos que resultaram no Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, aprovado em dezembro de 2008 por meio da Portaria Interministerial número 2960, que também cria o Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que terá o objetivo de monitorar e avaliar o Programa Nacional. Os princípios orientadores, tanto da política como do programa, podem ser resumidos em ampliação das opções terapêuticas e melhoria da atenção à saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS. Uso sustentável da biodiversidade brasileira. Valorização e preservação do conhecimento tradicional das comunidades e povos tradicionais. Fortalecimento da agricultura familiar. Crescimento com geração de emprego e renda, redutor das desigualdades regionais.
desenvolvimento tecnológico e industrial, inclusão social e redução das desigualdades sociais, e participação popular e controle social. O Programa Nacional possibilitará o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos para garantir a eficácia, segurança e qualidade desses produtos. Conhecimento tradicional e popular. A biodiversidade brasileira está aliada a uma diversidade de povos e comunidades, com visões, saberes e culturas próprias. Por isso, é imprescindível promover o resgate, o reconhecimento e a valorização das práticas tradicionais e populares de uso de plantas medicinais e remédios caseiros como elementos para a promoção da saúde, conforme preconiza a Organização Mundial da Saúde. Pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. O Brasil é o país com maior biodiversidade do planeta. Isso inclui plantas medicinais, que são matérias-primas para a fabricação de fitoterápicos e outros medicamentos. O apoio à pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação com base na biodiversidade brasileira, de acordo com as necessidades epidemiológicas da população, constitui importante estratégia para a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Informação e comunicação. Para a transmissão do conhecimento, devem ser estimulados espaços para a informação e a discussão de questões pertinentes ao tema plantas medicinais e fitoterápicos, abrangendo públicos-alvos distintos, como os setores acadêmico, de serviços, produtivo e a sociedade civil. A divulgação do tema contribuirá para o compartilhamento do conhecimento, para a expansão da base de pesquisa e o consequente fortalecimento da tecnologia, e para a utilização correta, segura e responsável das plantas medicinais e dos fitoterápicos pela população brasileira. Recursos humanos. Tanto os procedimentos adotados para cultivo, manejo, produção, distribuição e uso de plantas medicinais e fitoterápicos, como o desenvolvimento de pesquisas, tecnologias e inovação, implicam capacitação técnico-científica dos profissionais de toda a cadeia produtiva. Manejo e cultivo-produção de plantas medicinais. Para o cultivo de plantas medicinais, a agricultura familiar apresenta diversas vantagens, como disponibilidade de terra e trabalho, detenção de conhecimentos tradicionais, longa experiência em práticas agroecológicas, dentre outras. Mas para o cultivo e manejo de plantas medicinais, devem ser observados os diferentes sistemas de produção, técnicas e experiências desenvolvidas pelas diferentes regiões e comunidades. Produção de fitoterápicos. O estímulo da produção de fitoterápicos em escala industrial, por meio do apoio à pesquisa, desenvolvimento e inovação, as parcerias entre entidades e órgãos do setor e o desenvolvimento de uma política com incentivos financeiros favorecerá a produção nacional, a ampliação do parque tecnológico e, consequentemente, diminuirá a dependência tecnológica externa. Aliado a isso, a produção de fitoterápicos por laboratórios farmacêuticos públicos poderá proporcionar agilidade ao processo de aquisição e, com isso, facilitar o acesso aos fitoterápicos pelos usuários do SUS e promover resposta rápida das políticas de Estado. SUS. A ampliação de opções para a prevenção e tratamento de doenças ofertadas a usuários do SUS com garantia de acesso a plantas medicinais e fitoterápicos, segurança, eficácia e qualidade é uma estratégia que visa a melhoria da atenção à saúde da população e à inclusão social. No finalzinho do vídeo, a gente tem um exemplo de como essa política pública ela chega na ponta, ela chega aos usuários do SUS, que é através da farmácia viva, que é onde os usuários podem ter acesso à planta in natura, à planta seca, a fitoterápicos manipulados e fitoterápicos industrializados. Bom, agradeço a atenção de vocês. Que bom que a gente está falando sobre esse tema e a gente está contribuindo para a propagação dessa sabedoria que é ancestral. Um abraço. Olá, pessoal.
como Silvia disse, né, meu nome é Sheila, eu gostaria de agradecer a Silvia, né, por compartilhar com a gente o conhecimento e essa reflexão maravilhosa que ela fez, né, que ela nos traz. Eu trabalho na Emater MG há 16 anos, atuo, né, há muitos anos na área de plantas medicinais e tenho aprendido, né, durante esse tempo na Emater, com os agricultores, que eles são muito conhecedores, né, sabedores, não só das plantas, como do cultivo, do uso. Eu, primeiramente, né, eu quero agradecer também quem está aqui, né, nessa sala participando com a gente. Gostaria já de pedir desculpas se ao longo da nossa apresentação vocês ouvirem algum barulho, né, de cachorro latindo, alguma coisa caindo, algum barulho de bicho, porque a gente está fazendo essa gravação em home office. Então, tem coisas que a gente não controla realmente. Eu fiquei, né, mais com essa parte prática, que daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouquinho sobre as questões mais práticas, mas, como Silvia falou muito bem, né, da questão dos saberes, né, dos povos tradicionais, dos agricultores, dos indígenas, né, dos raizeiros, das curandeiras, né, que são pessoas muito presentes no nosso meio, né, que a gente esbarra a todo tempo, que traz uma grande sabedoria. Eu gostaria de começar mostrando para vocês, compartilhando com vocês a experiência, né, que muitos dos agricultores têm com relação ao período de colheita da planta, como eles, né, observam a questão da lua. Então, eu trago aí um calendário lunar, né, onde muitos agricultores colhem as raízes mais na época da lua nova, né? Na lua crescente, eles colhem mais, procuram, né, colher mais caule, cascas. Na lua cheia, é mais propício para as folhas, e na lua minguante, o caule, raiz, né, e casca também. Então, esse calendário lunar, ele é bastante ilustrativo, né, e é, assim, uma riqueza, né, de sabedoria que os povos tradicionais nos trazem. Eu gostaria de dizer também que no final da apresentação eu vou deixar aqui o meu e-mail, né, o e-mail da Silvia também, o qual vocês podem nos enviar, né, alguma pergunta, algum comentário, quiser compartilhar algum material, a gente deixa o nosso e-mail e telefone de contato no final. Uma outra experiência, né, que eu quero partilhar com vocês, não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, do relógio do corpo humano. Esse relógio do corpo humano, ele foi desenvolvido, né, pela Emater, um trabalho realizado pela Emater do Rio Grande do Sul, onde, através, né, das pesquisas, eles puderam separar as plantas de acordo com o horário, com os tipos de chás, né, os tipos de plantas, de ervas medicinais que podem ser usados para cada órgão. Eles fizeram um estudo a partir do pressuposto de que, em determinado horário, né, do dia, certa parte do nosso corpo está mais concentrada, né, e mais ativo em sua função. Então, aqui, olha que bacana, eles separam, né, através
de uma separação aí por órgãos, né? A gente vê fígado, pulmão, intestino, coração, né? E por aí vai. Dividido em 23, então, nos 23, né, órgãos. E aqui nesse próximo, a gente pode ver, né, que aqui eles especificam, então, qual é o melhor horário, por exemplo, para você tomar um medicamento que vai ajudar o seu fígado, né? Porque a ação principal, por exemplo, do fígado aqui, ó, é produzir a bile, né? Eliminar as substâncias nocivas. E também tem a indicação de quais seriam as plantas. São várias, né? Várias plantas aí que trabalham no funcionamento do fígado. E aí continua, olha, de 3 às 5 horas seria para o pulmão, né? Então, aí também tem indicação da pulmonária, de 5 a 7, o intestino grosso, de 7 às 9, o estômago, de 9 às 11, baço e pâncreas, de 11 às 13, o coração, de 1 às 15, o intestino delgado, de 15 horas às 17, bexiga, de 17 às 19, os rins, 19 a 21, circulação, e de 21 a 23, sistema digestivo, sistema respiratório, sistema excretor. E lá também eles fizeram experiências que já também se espalharam, né, por todo o Brasil. Eles têm construído, então, esse relógio do corpo humano, ele tem orientado, né, o uso das plantas medicinais, o cultivo das plantas medicinais, e muitas das vezes eles plantam, né, as ervas medicinais de acordo com esse relógio. Como vocês podem ver aqui, né, nessa foto, algumas pessoas trabalhando, aqui tem uma plaquinha, né, indicando que é uma horta do corpo humano, e assim é plantado segundo, né, a disposição aqui, como mostra bem a foto do relógio e essa foto aqui do lado. Então, é uma experiência bem bacana. Outra coisa que eu queria trazer para vocês é com relação à dosagem, né, que a gente não vai tratar aqui especificamente da dosagem, mas a gente traz uma sugestão, né, que é a mais correta também, que a gente pode encontrar, né, no site, qualquer site, né, você digita aí no Google, né, você encontra no site da Farmacopeia Brasileira um formulário, né, com os fitoterápicos e tanto as formulações dos fitoterápicos quanto as plantas, né, aprovadas pela Anvisa. Então, tem muita informação. Então, eu trouxe aqui como sugestão, né, era isso que eu queria dizer antes da gente partir realmente para a prática, né, mas dizer assim que as plantas medicinais, elas vêm, as terapias, né, tradicionais, elas vêm como, não só como vamos dizer resgate, né, porque resgatar é como se elas estivessem morrendo, não. Valorizar, né, essa cultura do uso, do plantio, das plantas medicinais, né, da importância de se manter essa tradição, da gente continuar nessa cultura do uso das plantas medicinais. E também de a gente ter esse olhar, né, também para o SUS, para as políticas públicas de saúde, e o que as plantas medicinais e a cultura, o conhecimento, né, da população, dos povos originários, dos agricultores, pode contribuir com essa informação, com a pesquisa e com a própria saúde. Isso não, usar plantas medicinais não nos tira, né, também a possibilidade e a necessidade também de refletir sobre o nosso sistema, sobre suas deficiências,
né, sobre várias questões que assolam também as pessoas, né, que hoje precisam tanto da assistência e muitas das vezes não se tem. E uma outra questão também é que, a partir, né, da política nacional de terapias integrativas e dos planos também, dos programas, nós, enquanto usuários do SUS, né, a população brasileira, enquanto usuários do SUS, ela tem por direito, né, de ter uma outra opção de tratamento, né, mais natural. Isso é aprovado por lei. E a gente sabe que muitos hospitais, muitas unidades de saúde não oferecem essa oportunidade, né, não oferecem esse serviço. Então, cabe a nós também, né, cada dia buscar, através da nossa participação nos conselhos de direito, né, conselho de saúde, para que a gente possa ajudar também, fazer com que as políticas públicas cheguem, né, até os municípios. E o último recado que eu quero dar para vocês é que, no final de tudo mesmo, eu termino a apresentação com algumas fotos de algumas espécies de plantas medicinais aprovadas pela Anvisa, tá? Ao som de uma música, assim, bem bacana, que faz, né, que traz toda essa energia, né, que a planta nos traz e nos revigora também, né, o nosso ser, a nossa vida, a nossa saúde. Eu espero, né, que vocês gostem, continuem, né, gostando aí do nosso trabalho, né, da nossa troca de experiência, e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Quando se vai preparar um fitoterápico, é importantíssimo que a gente tenha uma boa higiene. Uma boa higiene de quem vai manipular, uma boa higiene do local, das vasilhas, dos utensílios, das matérias-primas que vão ser usadas naquele fitoterápico. Então, os vasilhames devem ser bem lavados, bem higienizados e sanitizados. Também a matéria-prima de boa qualidade e bem higienizadas. E também o manipulador deve se preocupar com a higiene. O que é isso? Usar uma touca de proteção para os cabelos, não usar nenhum adorno, brinco, pulseira ou relógio, colar, porque isso, além de ser um contaminador, pode causar, né, algum acidente de cair ali naquele preparado. As mãos e os braços devem ser lavados com água e sabão e depois passado um álcool 70. E se ainda preferir, pode-se usar também uma luva. As unhas, caso não use luva, as unhas devem estar bem curtinhas e sem esmalte. Esses cuidados são essenciais para que não haja contaminação do seu fitoterápico e também para que ele tenha uma validade maior. Então vamos lá, começar o nosso preparado. Eu deixo aqui para vocês, né, essa receita de uma solução clorada para que vocês façam a sanitização. Numa concentração de 200 ppm, vocês vão verificar qual é o percentual de hipoclorito, né, no rótulo da embalagem. E aí vai diluir de acordo com essa proporção aí em 10 litros de água. A gente não deve usar, né, a água sanitária porque ela contém outros componentes como soda cáustica, como alvejante, então não é recomendado, é preciso observar bem a rotulagem. Para os utensílios embalagens, a gente deixa por 10 minutos, né, essa solução agir, e nas mesas, bancadas, azulejo de piso, a gente deixa a solução até secar. A gente pode estar encaminhando a tabela para vocês também por e-mail no finalzinho da aula. Muitas são as plantas usadas no Brasil e no mundo como remédio.
de várias formas. A Vigilância Sanitária, o SUS, tem aprovado ao longo de alguns anos várias espécies de plantas que são usadas na medicação. Mas a gente não pode desconsiderar também o conhecimento dos agricultores, das pessoas que cultivam as plantas medicinais e dos conhecimentos ancestrais. Várias são as plantas, cascas, sementes, raízes, flores que são usadas como medicamento. Então, existe uma gama, uma cultura muito rica do uso das plantas medicinais. É muito importante a gente saber para que você quer aquela planta, qual é a função dela, né? Para quê, com que objetivo você vai usá-la, qual é a parte que você deve usá-la, qual o período melhor para colher a planta. Também é muito importante que a gente saiba escolher uma planta para ser utilizada. Não colher na beira de estrada, local onde bate agrotóxicos, onde tem muito trânsito de animais, poeira. Então é muito importante que as plantas sejam sadias, não estejam velhas, já em decomposição, e também nem muito novas, que ainda não ocorreu a sua maturidade. Então isso é fundamental. Aqui vocês podem ver algumas plantas que são utilizadas, principalmente aqui na região. Aqui nós temos o alecrim, aqui nós temos a sálvia. E quando a gente precisa de guardar alguma planta, uma planta que às vezes você vai precisar dela num outro período, né? Onde ela não vai estar no seu período de produção, o que a gente pode fazer? Ou então a planta é muito rara, o que a gente pode fazer? A gente pode colher a planta e secar. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês de algumas plantas que eu colhi, fiz os molhos, amarrei, lavei, né, higienizei, fiz os molinhos e coloquei num varalzinho à sombra para secar. Aqui a gente tem a salsinha, a serralha, o picão, capim santo, capim limão, como muita gente conhece, mil em ramas ou mil folhas, alfavaca, caruru ou cariru, erva cidreira, erva de Santa Maria e hortelã. Aqui em cima da mesa também tem algumas. Tem o boldo do Chile, o bálsamo, quebra-pedra, como é conhecido em muitos lugares, ou arrebenta-pedra. A camomila, essa aqui tá seca, que é uma flor. E aqui é a casca de barba-timão. E ainda temos aqui uma também que é muito conhecida, que é o guaco, que é uma rama, um cipó. Então a gente vai utilizar na nossa aula algumas dessas plantas para fazer alguns preparados. Vamos lá? Muito importante também a gente selecionar as vasilhas que a gente vai utilizar, os utensílios. Para fazer o chá, os chás eles podem ser feitos de 3 formas. E são as formas mais utilizadas para se fazer o chá. Pode ser o chá em infusão, decocção e maceração. Para fazer o chá em infusão e decocção, a gente deve usar sempre ou uma vasilha de vidro, como essa aqui, que pode ser também uma xícara, dependendo da quantidade que você vai fazer,
Você pode usar uma panela inox. Você pode usar também uma vasilha esmaltada ou ainda de barro ou de pedra. Nós vamos aqui fazer na de vidro o chá infusão. Também é importante que a gente pegue uma medida, porque a medida do chá você vai usar para cada xícara de água, você vai usar uma colher de chá de planta seca ou verde. Então, eu fiz aqui eu quero mostrar para vocês o que corresponde, porque talvez vocês não tenham essa medida em casa. Eu peguei essa xícara, que é uma xícara bem comum, né, que quase todos têm em casa, uma xícara bem simples. Ela corresponde exatamente uma medida dessa, que é uma xícara. Já a colher, a gente tem aqui 3 tamanhos, ó. A de sopa, a de chá e a de café. Essa corresponde, então, essa média, tá? Uma colher dessa é o mesmo que uma colher dessa. Então, vamos fazer um chá em infusão. Também é muito importante a gente prestar atenção na quantidade de planta que a gente coloca, porque ela também pode nos fazer mal. Antigamente era muito comum se colocar muita planta na água e deixar cozinhar até ficar aquela água grossa, né? Então é preciso a gente ter consciência de que não é necessário muita planta para se fazer um chá. Então vamos preparar uma infusão de camomila. Nós vamos colocar 2 colheres da erva seca, para 2 xícaras de água. Então, a gente coloca a erva na vasilha de vidro inox ou esmaltada e jogamos a água por cima. E aí a gente tampa. Enquanto a gente aguarda o chá em infusão ficar pronto, a gente vai fazer o chá de decocção, que o próprio nome fala, ele é cozido. Nós vamos usar a casca do barba-timão e vamos usar a mesma medida. Para 2 xícaras de água, a gente vai usar 2 colheres da casca do barba-timão. A água já está fervendo, então a gente vai apenas acrescentar 2 xícaras, 2 colheres de chá e vamos deixar cozinhar de 3 a 20 minutos. Se for uma raiz mais fina, menos tenra ou mesmo uma folha, a gente vai deixar 3 minutos. E se for uma mais dura, mais grossa como essa, a gente vai deixar 20 minutos. E se a gente quisesse fazer com 2 plantas, uma mais macia e a outra mais dura? A gente colocaria essa primeiro e quando estivesse faltando 3 minutos para finalizar o cozimento, a gente adicionaria uma folha para ela ficar cozinhando por 3 minutos. Então vamos lá. Vamos colocar a casca na água para fazer o chá. 2 colheres. E vamos tampar a panela e vamos aguardar o tempo. Aqui a gente vai acompanhar o chá em decocção. Está cozinhando. Tá quase na hora da gente retirar esse chá. É a planta que cura, é a folha que cura, a erva que cura não faz mal. Quando os 2 chás, infusão e decocção ficam prontos, a gente vai fazer uma maceração. Para ele, a gente pode usar folhas, cascas, raízes, sementes, flores.
Fica da preferência que você quiser. Aqui a gente vai fazer um macerado com folhas. A gente coloca um pouco das folhas numa vasilha e vamos macerar. Cresce na mata verdejante a espinheira santa, planta amiga e caridosa. a espinheira. O tempo que vai ficar em repouso vai depender de qual folha, qual parte da planta você utilizou. Se for folha, flores, que são mais, digamos assim, mais moles, mais finas, vai ficar em repouso de 10 a 12 horas. Se for semente mais tenra, caule, casca, você pode deixar de 18 a 24 horas em repouso. Depois de macerado, a gente acrescenta um pouco de água. Olha o macerado. A gente acrescenta um pouco de água. Mexe. E vamos deixar em repouso. Periodicamente você pode vir, dar uma mexida nele, deixar no lugar livre de calor e também de claridade. E vamos aguardar, no caso esse aqui, de 10 a 12 horas. Bom, o chá em infusão já está pronto. Agora a gente vai coar. É importante que a gente aproveite, né, essa água que se destilou aqui. Camomila, camomila, flor do campo tão singela. Se és bela, também é útil. É bom para a cólica de criança recém-nascida. Agora a gente vai coar o chá em decocção. Um chá bem avermelhado, né? E como ele ficou fervendo por muito tempo, também o volume é bem reduzido. Então aqui nós fizemos os três tipos de chá: infusão, maceração e decocção. É muito importante que o chá, saber que o chá que vai ser usado com fim terapêutico, ele não deve ser adoçado, nem com açúcar, nem com mel, com nenhum adoçante. A não ser, né, que você queira fazer uso do chá substituindo o café, substituindo o leite. É bom que a gente use, né, um produto mais natural possível, com menos concentração de produtos químicos, como o açúcar mascavo, a rapadura, açúcar demerara, o xilitol. E ele pode ser tomado, de preferência, segundo a indicação, principalmente da quantidade e do horário. Esse aqui é o macerado, né? Eu fiz ele mais cedo, pela manhã, e ele já tá pronto, né? Eu fiz para vocês verem como ele fica. Vamos provar um chazinho? Saúde! Camomila, camomila, flor do campo tão singela. Fazer um suco com bálsamo. E o bálsamo é um protetor do estômago, né, da parte gástrica. Então a gente pode usar o bálsamo, pode usar a couve, pode usar a serralha. Aqui a gente vai usar só o bálsamo. A gente pega um pouco das folhas de bálsamo. Esse é bem simples. Coloca no liquidificador e coloca um pouco de água. A gente bate.
É a planta que cura, é a folha que cura, a erva que cura não faz mal. Planta essa semente aí, pajé, vamos regar e cultivar pra que seja. Há quem tome o suco mesmo sem coar. Se você preferir, você pode também coar o suco. E tá pronto aí o seu protetor gástrico. Assim como os chás, os sucos devem ser tomados logo que a gente os faz. O chá é bom que a gente tome ele ainda quente ou morno. No máximo, durante as próximas 4 horas. E o suco logo ao fazer, para que ele não perca os seus princípios ativos. Agora nós vamos esterilizar os vidros, que a gente pode usar tanto para guardar as plantas secas, quando elas já estiverem secas. Como que a gente vê que a planta está seca? Vocês quebram, elas estarão quebradiças, sem murchar. E mantendo também uma coloração mais esverdeada. É importante que quando a gente seque as plantas, a gente coloque num ambiente fresco, que não bata sol e que seja mais longe, né, de poeira, de insetos, e que fique num local ventilado para que as plantas sequem. E aqui então a gente vai esterilizar os vidros para guardar a planta seca, ou um xarope, ou também as tinturas. E para a gente esterilizar os vidros, a gente pode colocar ou uma grade no fundo da panela, ou então panos de prato. A gente forra o fundo com pano de prato, coloca as tampas e os vidros. Se for uma panela, o ideal é que seja uma panela com fundo mais alto, né? Que ela seja mais funda para que os vidros fiquem em pé. Se não, podemos colocar os deitados também. As tampas, nós vamos deixar fervendo por 10 minutos. E os vidros, a gente vai deixar fervendo, coberto com água por meia hora. A gente começa a contar o tempo a partir da ebulição. Vamos lá? Veja a carqueja que cresce com as folhas retinhas para o alto. E penso, e penso, e penso, doce erva que no céu amargo trata as doenças do fígado. Agora nós vamos preparar as tinturas. Para preparar as tinturas, a tintura é o que? É o uso do álcool com a planta, né? Onde o álcool tem aí a função de extrair o princípio ativo da planta. A tintura, ela facilita, né, o uso, porque você pode colocar em um vidro e transportar. Ela também te possibilita guardar uma planta, né, que é mais escassa, ou que ela é mais difícil de encontrar, ou que você não consegue guardar, né, por muito tempo. Então você consegue fazer, né, ter essa durabilidade do remédio medicinal. Para fazer a tintura, primeira coisa, a gente vai precisar, se no caso a gente for usar uma planta seca, a gente vai precisar de um álcool 70. Um álcool de cereais, que também pode ser utilizado uma cachaça de boa qualidade. Nós aqui vamos usar o álcool de cereais. O álcool de cereais vocês encontram nas farmácias de manipulação ou casas de produtos naturais. Caso você não encontre o álcool 70, você pode prepará-lo em casa, usando o álcool de cereais. No caso esse aqui
é 93,8 graus, né? A gente vai utilizar 7 partes de álcool para 3 partes de água. Então, vamos preparar o nosso álcool de cereais. Já vamos colocar no vidro e preparar a tintura. O vidro que a gente esterilizou, né? É bom que a gente tire ele com a água ainda quente, com cuidado para não se queimar. Nós vamos usar aqui uma proporção de 10% de planta. Então, a gente vai primeiro preparar o álcool de cereais, nós vamos preparar 100 ml. A gente pode utilizar, para facilitar a medição, uma seringa ou uma outra medida mais fácil. Vamos colocar 7 partes do álcool de cereais. Corrigindo, são 7 partes de álcool para 3 partes de água. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para 3 partes de água. Essa água tem que ser uma água de boa qualidade, uma água sem cloro, né? Pode ser uma água mineral, uma água filtrada, de boa qualidade. 1, 2, 3. Aqui, então, nós temos o nosso álcool 70%. A gente vai colocar a planta. No caso aqui, são 200 ml, né, do líquido. A gente vai usar uma proporção de 10%. Então, nós vamos colocar 20 gramas da planta. Vamos pesar aqui. A gente vai tampar. E isso aqui vai ficar em repouso de 8 a 15 dias. Um local escuro, né, onde não tenha claridade. Se você não tem um armário escuro, você pode passar um papel filme ou um papel pardo, né? E é importante que a gente coloque uma etiqueta com o nome da tintura e a data que você colocou. Tintura de unha de gato. E a data. Coloca aqui e leva para uma prateleira escura. Daqui 15 dias, de 8 a 15 dias, né? Vai coar e vai guardar nos frascos. Agora, a gente vai preparar uma com a planta verde. Aqui a gente vai usar o conhecido, né, picão. Vamos fazer com a planta verde. Então, vamos lá.
No caso da tintura feita com a planta verde, como a planta ela já tem umidade, nós podemos fazer diretamente com o álcool, sem a proporção dos 70%, né? Pode fazer, no caso esse aqui 93,8. A gente vai usar, né, uma medida, vamos colocar aqui 100 ml, né, para ficar mais fácil. 100 ml de álcool. Vai ser 20, 40, 60, 80, 100. E a gente vai colocar a mesma quantidade de planta, 10 gramas. A gente pode picar, né, um pouco. Isso aí. Coloca a planta, ajeita ela aqui. Periodicamente, né, uma vez por dia, a gente dá uma mexida nela. Faz a mesma coisa, etiqueta. Vamos colocar tintura de picão. E a data que foi feita. A gente leva para o armário escuro e vamos deixar de 8 a 15 dias e tá pronta a nossa tintura. Preparei anteriormente 2 tinturas para vocês verem como que fica. Essa aqui é a tintura de manjericão, que a gente vai coar. E essa aqui é uma tintura de milho, de cabelo de milho. Milho, no caso, milho crioula, viu, gente? Um milho isento de contaminação por defensivos, né, agrotóxicos. Então, uma tintura de milho crioula. A gente vai coar cada uma delas. Pode ser num algodãozinho, pode ser numa peneira bem fininha. Então, aqui já ficou, né, o tempo necessário. Essa aqui é de manjericão. Ela ficou aqui 13 dias macerando. E esse aqui que é o cabelo de milho. Para vocês verem. Cabelo de milho.
Vocês vão encontrar, para comprar, 2 vidros. Tem essa embalagem plástica e essa embalagem de vidro. Vocês podem usar qualquer uma delas. A gente vai usar novamente a seringa. E vamos colocar no vidrinho e etiquetar. As tinturas têm durabilidade geralmente de 2 anos, se bem guardadas, se bem cuidadas. Essa aqui tá pronta para ser usada. Eu só quis adiantar, né, o processo para vocês verem como que o álcool, né, ele extrai também a coloração, né, fica modificada. Essa tá bem escura. Essa aqui também a gente vai, né, colocar uma etiqueta. Essa também, com a data de hoje, que é o dia que ela ficou totalmente pronta. E tá pronta a nossa tintura. Vamos colocar a etiqueta. É bom que a gente tenha um local apropriado, né, para guardar as tinturas naturais, né? A data de hoje. Todo ano, o Ministério da Saúde lança um edital para que os municípios apresentem projetos de construção de farmácias vivas ou de políticas municipais, né, que utilizando as terapias, utilizando as plantas medicinais. Então é importante que a gente fique atento e apresente, né, as propostas para os municípios. Com essa intervenção, a gente pode trazer mais vida à nossa população e também diminuindo, né, os gastos com a saúde, trabalhando a saúde preventiva e curativa, mas com a riqueza, né, que a nossa biodiversidade nos traz. Espero que tenham gostado, né? E até o próximo curso.
plantinhas do mato curam cachumba quebrando o lumbago. Veneno de cobra, bronquite, pigarro. As plantinhas do mato curam cachumba quebrando o lumbago. Veneno de cobra, bronquite, pigarro, arruda, canela, jasmim, carquejo, mamona, mostarda, louro, itabaco, urucum, violeta, pitoco, pitanga e um bom rezador pra curar nossas manhas. Que mal olhado, sabe, Nesita, mal olhado não é tão complicado. Mal olhado você conscientiza, joga no telhado, né? Quebranto já é um pouco mais complicado. Um galinho de arruda, né? Uma rezinha, aí com o quebranto vai embora. É um pouco mais difícil, né? Mas o importante é que a gente vai fazendo o benzimento, vamos preparando, e já já a gente vai fazer uma limpeza geral aqui. Enquanto vamos nas plantinhas, né? Que as plantinhas do mato curam cachumba quebrando no bago. Veneno de cobra, bronquite, pigarro. As plantinhas do mato curam cachumba quebrando no bago. Veneno de cobra, bronquite, pigarro, arruda, canela, jasmim, carquejo, mamona, mostarda, louro, itabaco, urucum, violeta, pitoco, pitanga e um bom rezador pra curar nossas manhas. Santa Belônia, vinde a nós. Corto de sapo, sapinho, aranhão, bicho de toda a nação. 3 brotos de alecrim da Guiné, para o que deve é. Sai quebrando, tô vendo, tá saindo. Começa a reparar que agora já começa a dar uma melhoradinha, né? Aí tá no banco. As plantinhas do mato curam cachumba quebrando o lumbago. Veneno de cobra, bronquite, pigarro. As plantinhas do mato curam cachumba quebrando